que a nossa imagem nos conecte com o passado, porém que enxerguemos com coragem não só o futuro, como também o presente. Que a nossa maior conquista para o nosso pertencimento ativo seja a liberdade de sermos quem quisermos, nos lugares que inventarmos. Luísa Brasil. E com isso, a gente dá o início ao Bonita Demais para Ser Feia. Bonita demais para ser feia. Eu tô aqui hoje com duas mulheres incríveis e a gente vai conversar nesse primeiro bate-papo sobre mulheres 40 a mais, beleza, estética e maquiagem, porque é disso que a gente gosta. Então eu apresento para vocês aqui Ana Dias, minha querida maquiadora. Fala com a gente aí, Ana Dias. Olá, eu sou Ana Dias, sou maquiadora e tenho 57 anos. Do lado de cá, eu tenho Helenice Aníbal, esteticista maravilhosa, só das famosas. Se apresenta aí, Helenice. Olá, eu sou Helenice Aníbal, esteticista e cosmetóloga, 47 anos. Então, eu queria começar batendo esse papo com vocês, perguntando, e aí cada uma me responda dentro da sua área, o que e quais são os desafios para nós mulheres 40, 50, 60 a mais, tanto a nível das maquiagens quanto nas questões estéticas. Começa aí, Helenice, fala com a gente. O maior desafio são produtos adequados para o nosso tipo de pele, principalmente a pele negra. Porque o mercado ele está totalmente voltado para os jovens. A nossa expectativa de vida, ela aumentou, né? Então, uma mulher de 40 anos, hoje, é totalmente diferente da mulher de 40 quando nós nascemos. A minha avó, por exemplo, ela falava que se fizesse 50 anos, ela preferia morrer. Porque naquela época era esse o pensamento. Então, hoje, nós estamos muito voltados para produtos para a pele mais jovem. E não estamos voltados para produtos para uma pele menopausada, que é a minha, a de vocês, né? Que cada vez mais mulheres estão entrando na menopausa e há uma mudança na estrutura dessa pele. Não tem como, gente, pensa na ladeira, é ladeira abaixo. E há mudanças estruturais nessa pele. A pele ela fica mais fina, com menos lipídio, menos gordura e com isso tende uma pele ficar mais ressecada. E aí os cuidados são totalmente diferentes. Então, eu queria que a Ana explicasse pra gente um pouquinho em relação à maquiagem, principalmente nessa condição que a nossa pele fica. Então, nessa condição que a pele fica, a maquiagem, a tendência sempre é das mulheres com mais de 40, na maioria das vezes, que me procuram, são pessoas que chegam sem saber como começar, como fazer, porque já sentiram a mudança da pele. Minha pele, às vezes, está com mais melasma, a pele está com a aparência de enrugada, né? É ruga, é aquela aparência mais ressecada. Então, acontecem vários problemas na pele da mulher com mais de 40, e aí ela procura, né? A gente precisa procurar entender, né, como que está essa pele e o que passar. E no caso da maquiagem, a partir do momento que ela já está com o skincare dela montado, um skincare legal, de tratamento da pele, aí ela vai começar um trabalho com os produtos específicos para aquela idade e que ela vai usar. Porque hoje em dia você vê muitos vídeos, né? As meninas passando muita base, muito pó, muito isso. A pessoa chega até a ficar meio diferente. A cor da pele muda, o tom, é muita coisa. Não, tem como a gente trabalhar uma coisa menor, menor produto, menos produto, quanto menos é mais.
menos produto naquela pele com mais de 40, porque não vai sobrecarregar aquela pele com produtos, entendeu? Que vai acabar ela ficando mais envelhecida. Quando ela acabar a maquiagem dela com aquela quantidade de produto que ela colocou, ela vai se sentir muito pesada, muito envelhecida, já não é mais ela, entendeu? Então, o menos é mais nessas questões. E você falando isso, e aqui no Bonita Demais para Ser Feia, a gente não esconde os nossos perrengues, né? Quem nunca passou por uma situação de uma make, principalmente nós, com a pele preta, anos 80, anos 90, quem nunca passou uma situação por conta de não termos produtos, e pode não parecer, mas eu já fui modelo, apesar de eu ser bonita demais para ser feia depois de 50, eu fui modelo. E eu lembro de um episódio que eu fui desfilar na Boate Fantasy. Lembro. Ai, que bom. Eu fui desfilar na Boate Fantasy pro cabeleireiro Claudinho, assim, inesquecível Claudinho. E Claudinho achou que a mesma base que dava para todas as meninas era a mesma base que daria para minha pele. E, como disse Helenice, pensa ladeira abaixo. No meu caso, foi passarela abaixo. Eu entrei, né, porque sempre fui muito profissional, mas o rosto estava cinza, tanto que até hoje eu não tenho nenhuma foto. Eu não quis ter essa foto. Meu rosto cinza e a minha pele pegava fogo, né? E aí a gente vê como que hoje, por mais que a gente não esteja no mundo ideal, mas como que as coisas melhoraram, como que as coisas fluíram, né? As coisas ficaram mais acessíveis para nós. Mas a gente sempre passou por perrengues. Por exemplo, a gente agora, nós estamos no nosso processo de menopausa. Conta pra gente, Helenice, como que tá sendo pra você o seu processo de menopausa? Tobogã. Gente, é desesperador. Eu entrei na menopausa com 42 anos, né? Então, o processo que a menopausa, a título de curiosidade, é um dia só. É um dia após um ano você não menstruar mais. Então, eu entrei no meio da pandemia. Ou seja, eu não tinha auxílio. Sem contar que eu passei todo o processo da pré, sem ninguém acreditar que eu estava na pré. E veio a pandemia, eu sozinha, no meio do isolamento. E assim, não entendendo nada do que estava acontecendo comigo e com o meu corpo. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque fica cada mulher sofrendo com as suas dificuldades, que são totalmente diferentes, porque nós somos pessoas diferentes e não falamos sobre isso. Então, eu tive que recorrer a conhecidos médicos para me auxiliar. O que fazer, né? E eu lembro que eu comecei com o que a gente chama prurido. É uma coceira. Mas uma coceira que vocês não têm noção. Então, eu tô sentada aqui, o negócio começa. E não tem, e em tudo quanto é lugar no corpo, se é que vocês me entendem. Então, tem hora que você tem que ir pro banheiro, gente. Correndo, porque tá coçando. Tá coçando tudo quanto é lugar. É desesperador. Então, eu tenho uma clínica e teve um dia que no meio de um atendimento, eu comecei a dançar. Eu já gosto de dançar, né? Mas eu comecei a dançar para ver se aliviava, sabe? Desesperador. Então, você que está sentindo a sua pele mais ressecada, nós, negros, temos uma pele do corpo mais ressecada e a do rosto tende a ser mais oleosa. Só que essa oleosidade não é a oleosidade de glândula sebácea, é a oleosidade do estratocórneo, que é uma oleosidade boa, que é a oleosidade rica em ômegas, ceramidas. Então, se você está sentindo isso, use hidratantes, né? Ricos nesse tipo de substância. Ou óleos ricos em macadâmia, óleos de amêndoas, que vão auxiliar um pouquinho mais nesse prurido.
E a gente ainda ganha dica grátis, né? Praticamente, consulta grátis. Como que foi para você, ou como que está sendo o seu processo de menopausa? Muito difícil. Muito difícil porque, por incrível que pareça, a maioria das vezes, aquele calor intenso, insuportável, só vem à noite. Graças ao bom Deus, eu tenho um companheiro, eu tenho um marido que não se importa, porque o meu ventilador fica do lado dele. Então eu estou dormindo, de repente parece que eu cheguei no inferno, literalmente, que vem aquele calor. Aí eu só boto a mãozinha nele e falo, liga o ventilador. Aí ele senta na cama, vai lá, liga o ventilador. Aí passa 5 minutos e eu tô, meu Deus do céu, que frio é esse, Jesus. Desliga o ventilador. E assim eu vou a noite inteira. Ligo o ventilador, desligo o ventilador. Ligo o ventilador, desligo o ventilador. Um calor. E sem falar que eu sinto uma coisa que eu ainda não escutei ninguém falando. Que é como se fosse uma onda que vem assim, sabe? Um negócio assim que eu sinto que, não sei, parece uma onda, parece uma onda de calor. É, mas assim, sabe? Fica assim, me tremendo, sabe? De repente passa. Então, isso tudo acompanhando de muito chá. Ah, fala para mim tomar, é chá disso, é chá daquilo, é chá não sei do que. Eu tomo, entendeu? E nada passa. A gente precisa se cuidar antes, né? Se cuidar antes de chegar, de repente, aos 40, né? Que quando começa esse calor, essas ondas, esses inchaços, que do nada você, sabe, você quer surtar, você quer entrar debaixo do chuveiro, sentar lá e ficar quietinha lá, sem ninguém te interromper. A gente precisa também falar sobre isso, né? A gente precisa se cuidar antes, começar lá nos 25 anos, de repente, né? Para quando chegar na nossa idade, não ter essas dificuldades que a gente tem, né? Hoje eu morro de rir, não tem jeito, vou morrer, né? De repente começa a soar. A minha sorte, que Deus é muito bom, é que eu não tenho suor. Eu sinto aquele calor, mas eu não fico molhada, como muitas ficam, sabe? Aquele negócio que começa a suar, começa a derreter. Isso comigo não acontece. Então eu fico intacta, com a minha make intacta por causa disso. O meu fogaço só dá à noite, por incrível que pareça. Durante o dia eu ainda não tenho. Eu tenho durante o dia. Durante o dia? Não, meu fogaço. Já tive lá no meio do Royal. Aí, propaganda. Não pode. O meu é o que faz suar. Então, maquiagem só no inverno. Mesmo que eu queira ir Ana Dias como a profissional que normalmente faz as minhas make, sabe que tem 2, 3 toalhinhas dentro da bolsa, sim, porque até a metade do evento eu já estou sem a maquiagem. Então, assim, pra gente que ainda tem essa questão da vaidade, é muito complicado, porque quando você acha que tá tudo certo, que tá tudo legal, você não pode dar uma corridinha porque você vai suar. Você quer ver eu ficar nervosa, eu estar vindo trabalhar e eu lembrar que a minha toalha ficou na bolsa. Que a minha toalha ficou, de repente, em casa, na verdade. E aí, como que faz? Você vai suar para poder voltar em casa para pegar a toalha, ou você já vem direto para o trabalho, né? E passa na lojinha ali de R$1,99 e compra 2, 3 toalhinhas e deixa no serviço. Talvez seja a solução. Mas o que eu percebo quando, por exemplo, você diz que a gente precisa começar a se cuidar logo cedo? A gente não tem essa cultura desse pré-cuidado, né? De antecipar o cuidado. A gente não tem. Então, talvez o que a gente está conversando aqui comece a despertar nas meninas mais novas essa ideia de começar esse cuidado. Com certeza. Né? Talvez comece a ser um primeiro passo. Até para profissionais de saúde se atentar e começar a olhar para isso, porque a gente não envelhecia, né? Então, muitos profissionais não... Eu só comecei a estudar esse tipo de pele, eu fiz um curso
de pele da mulher da menopausa. Por quê? Porque eu estava sofrendo com isso. Então, esse bate-papo eu acho que vai ser extremamente importante para servir, ó, botar uma sementinha na mente de muita gente. E é isso, assim, eu percebo também muito a gente não falar sobre a nossa mudança do corpo, né? Porque é um momento de extremos, né? A gente vai de um extremo ao outro. De repente a gente está sentindo muito frio. Eu faço 52 em novembro. E há uns dias atrás, numa situação aí que a gente vai contar depois, eu me peguei de meia. Sabe? É muito complicado. E eu não sou da meia, eu sinto calor. Mas agora eu já percebi que o calor tá daqui para cima e o pé gelado. E é uma coisa que me incomoda, né? Então a gente precisa debater sobre isso. Helenice, me fala como que é a procura lá na sua clínica dessas mulheres 40 a mais que já estão nesse processo de menopausa. Como eu comecei a falar mais de mim, várias mulheres estão me procurando. Exatamente com uma queixa muito comum, que é a queda do contorno facial. A gente começa a derreter. Por aquilo que eu falei, né? A gente tem uma sensação que o rosto está derretendo. E realmente está. Por quê? Porque a gente perde a gordura que sustenta. Isso é um processo natural. Então sobra, pele. Então é por isso que a gente tem essa sensação. E a gente fala que é a queda do contorno facial. Então, assim, a gente tem recebido muita procura. Eu trabalho sem mudar feições, que é a linha que eu acredito. Então, todo o meu trabalho hoje é para dar saúde a essa pele. E para que ela consiga prolongar, ter longevidade. Então, dentro da clínica, e essa minha comunicação, ainda mais pessoas negras, né? Eu me recuso a mudar feição, que a gente já demorou muito a se achar bonito. Então, eu me recuso a chegar para uma pessoa preta, vamos afinar seu nariz, né? Então, o meu trabalho é mesmo trabalhar a estrutura dessa pele. A estrutura para a Ana vir e trabalhar, né? Numa pele mais hidratada, que é o que a pele negra sofre muito. A gente não tem problema de estrutura de colágeno. Não é muito a nossa praia, graças a Deus. Axé. Axé. Nós temos mesmo a hidratação. E a hidratação que dá sustentação ao tecido e a produção de colágeno e elastina. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho preventivo através da hidratação, dos ativos hidratantes certos para a nossa pele, a gente ganha. Né? A gente ganha muito mais. Essa queda, ela não vai acontecer de forma tão acentuada quando vem a menopausa, que é o ladeira abaixo. Vou te perguntar rapidinho. As moças, né? Porque a gente é tudo mocinha ainda. Essa galera aí de 50 mais, quando te procura, né, normalmente casamento, né? Como que explicar para essas mulheres que menos é mais? Porque assim, porque a gente está num meio de pessoas que pouco, às vezes, tem acesso a estar sempre tendo que se arrumar, tendo que fazer uma produção. E aí chega num momento que acontece alguma coisa, ela já quer colocar tudo na pele. Como que é esse seu processo? Porque depois eu quero, inclusive, contar para vocês uma situação que eu e Ana vivemos com uma amiga, paciente oncológica, em relação à maquiagem. Mas eu queria que você explicasse como que é esse seu trabalho com essa mulher que te procura para poder fazer a maquiagem, de repente, para um evento. Com muita paciência, eu tento colocar para essa pessoa que ela não dá para, aquele olhar dela não dá para ter olho gatinho, né? Porque às vezes a pele tá caída,
né? Tá flácida aqui e tudo, e elas querem fazer aquele gatinho que vem cá em cima. Entendeu? Então, você tem que ter aquele tato de explicar sem ferir, porque tem umas que se ferem, tem umas que, né, se machucam, se sente ofendida. Entendeu? Então, a gente tenta explicar com toda a calma, com toda a paciência, que tem certas coisas que não dá. Tem certa iluminador. Ah, mas eu queria colocar um brilho aqui em cima. Gente, o brilho não vai dar. Por quê? Porque o brilho chega, o brilho abre. Né? E aí aquela pele ali eu preciso de repente escurecer para poder aprofundar, para diminuir, para esconder um pouquinho daquilo, né? Fazer um esfumado mais escuro. Não, a criatura quer uma asa de borboleta com purpurina. Então isso tudo é muito difícil. Isso tudo é muito difícil. Mas eu vou na minha calma, porque graças a Deus, isso Deus me deu muito, que é calma para me escutar e ir fazendo, Mas teve um caso, com uma pessoa óbvia que eu não vou citar, porque ela é muito conhecida na nossa cidade. E queremos nomes, queremos nome, mentira. Não trabalhamos com nomes. E foi uma das primeiras celebridades, vamos dizer assim, que eu tive o prazer de maquiar. E aí, quando eu fiz toda a maquiagem dela, porque ela é da área da política, e ela ia, né, falar. Ela olhou e falou assim, gente, mas eu gosto de uma sobrancelha preta, mas daquela preta. Eu gosto do meu olho muito preto, que não sei o quê. Aí eu olhei, aí todo mundo falou, nossa, mas tá tão assim suave, tá bonito. Não, mas não pode ser assim não, que não sei o quê. Eu peguei o lápis, dei uma retocada no delineador dela, dei uma retocada no lápis, dei uma retocada. Olha, ela, ai não, também não, pode passar mais. Eu falei, então, você pega o lápis aqui, por favor, e você pode fazer do jeito que você quer? Porque aí eu vou observar, porque eu quero aprender. E assim eu fiz. E aí ela passou tudo, que não sei o quê. Eu vi algumas pessoas fazendo sinal para mim que não. Mas é a pessoa. É a pessoa, não tem jeito, ela é aquilo, ela gostava daquilo. Eu me sinto mal em fazer uma maquiagem que eu não estou gostando, entendeu? Eu me sinto mal. E eu também já cheguei ao cúmulo de dizer à pessoa, por favor, você gostou? Gostou, só não fala que foi eu que maquiei. Pelo amor de Deus, não fala que foi. Já falei isso com a cliente também, porque vai sair daqui falando que foi eu que maquiei, sendo com uma coisa que eu não gostei, entendeu? Então a gente tem que ter assim. Então, gente, a dica é, olho de borboleta com purpurina, não. Não dá. Vamos evitar o olho de borboleta com purpurina, porque não vai ficar legal. E ver se seu olho dá para fazer o gatinho. Isso, dica 2, ver se seu olho ainda dá para fazer o gatinho. O meu não dá. O meu também não dá, não vai ficar legal, mas a gente se esforça, né? E o que eu queria contar rapidinho, porque a gente já está chegando nos nossos momentos finais, é que todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, eu fui paciente oncológica. E aí eu, Ana Dias, a gente montou um projeto chamado Meninas de Lenço e nós fazíamos atendimento a mulheres nesse processo oncológico, né? E eu lembro que a gente se reuniu num lugar aqui em Volta Redonda e o frisson das pacientes era sair de lá nem tanto com um turbante bacana amarrado, mas o que elas queriam era sair maquiadas por Ana Di. E assim fomos. E eu lembro que quando a gente abriu a porta do local, já tínhamos uma específica, assim, paradinha na porta, louca para poder convencer a Ana a maquiá-la. Mas a situação da químio dela foi muito tensa, eu não sei se você lembra dela. Foi muito tensa, porque veio alguns machucados e foi muito complicado. Mas, quando a gente fala de acolhimento, a gente também está falando sobre isso, né? Você ter o cuidado com a sua pele é um acolhimento. Você ter uma profissional que senta com toda a paciência e te explica sobre a sua pele é um momento de acolhimento. Com a maquiagem, com a Ana Dias, a mesma coisa. Foi um momento de acolhimento, onde a Ana sentou, explicou
o que daria para ser feito naquela pele, naquele momento, que ela queria ser fotografada. E ela estava no direito dela. E, para mim, foi um momento assim, inesquecível do quanto a maquiagem pode ser acolhedora para outras mulheres, né? E é isso até que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando conversar, a gente está tentando acolher, porque ser uma mulher, no nosso caso, 40 a mais, 50 a mais, nos dias de hoje, é muito complicado. E a gente precisa desses momentos de acolhimento, né? A gente precisa. A gente não tem para onde correr. A gente tem os nossos perrengues, que, com detalhe, não são poucos, são inúmeros os perrengues, né? A gente está nesse processo, como a Helenice bem colocou, a gente está no processo, nós estamos ladeira abaixo, né? Porém, a gente está ladeira abaixo, bonita demais para estar feia. A gente é bonita demais para ser feia. A gente está nesse processo. E aí eu queria, como a gente está indo para os nossos minutos finais, de um papo, né, que a gente vai continuar esse papo. Precisamos continuar nesse papo. Antes de terminar, eu queria muito agradecer a equipe do Estúdio Solaira, que tem recebido a gente, que acolheu a nossa ideia do Bonita Demais para Ser Feia. Agradecer Helenice Aníbal, amiga da pandemia. A gente tem várias coisinhas para contar, mas é porque não vai dar tempo. Ana Dias, amiga de mais de 30 anos, vários perrengues juntos, porque nós somos dessa. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, uma dica, não necessariamente de produtos, de maquiagem, nada disso, mas uma dica para essa mulher, para essa senhora que está do outro lado e que vai encontrar com a gente, que vai assistir a gente no nosso podcast / videocast Bonita Demais para Ser Feia. Eu queria, na verdade, que você desse uma dica. Bonita demais para ser feia é? Trazer consigo a herança dos seus ancestrais. E agora uma dica para elas. Se olhem, se toquem, se conheçam. Consiga entender o que você gosta, o que você não gosta, o que dá para você aperfeiçoar, para você viver bem dentro do seu corpo, da melhor maneira que você puder. Ana Dias, bonita demais para ser feia é? Ai, vou mudar um pouquinho. Eu sou bonita demais para ser feia, porque eu fui criada por mulheres fantásticas e que me ensinaram muito. Então, respeitem, né, os seus ancestrais. Respeite mãe, respeite avó, respeitem. E escutem mais. Uma dica? Uma dica. Se respeite. Se ame. Não, se você não se amar, ninguém vai conseguir te amar. Então, primeiro lugar, se ame. E ame mais. Tenha empatia, né? Seja amiga, seja companheira, né? E se goste, se curte. Isso que eu acho mais interessante. E aí, aqui a gente encerra esse primeiro episódio, lembrando que a gente volta semana que vem com outras dicas, outras mulheres, outros temas, e mostrando para vocês que, sim, dá para ser bonita demais para ser feia. Bonita demais para ser feia.